Romanos capítulo 4, irmãos. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Mas antes de nós lermos, eu quero te convidar a orar. E você vai orar por você, para que Deus fale com você, mas você vai orar por mim também, amém? Você vai orar pela minha vida, para que o Senhor me use na sua vida. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, Davi um dia disse, Pai, que ele não tinha nada, que tudo o que ele tinha vinha do Senhor. E nessa noite eu faço das palavras de Davi minhas palavras, Pai. Quem sou eu, Pai? Quem sou eu para conseguir ter alguma sabedoria, ter alguma capacitação que não venha do Senhor? E por isso eu te peço nessa noite, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar através de mim. Eu sei que aqui nessa assembleia, nessa congregação, existem homens e mulheres que saíram de suas casas, Pai, alguns aflitos, outros precisando de uma resposta, outros precisando de um milagre, outros estão aqui porque querem agradecer ao Senhor. Estamos todos aqui reunidos, Pai, e eu sei que o Senhor é Deus de todos e opera na vida de todos, e é isso que nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito, através de cada palavra, através de cada menção, o Senhor venha bradar em cada coração nessa noite, gerando fé, gerando, ó Deus, uma consciência de que o Senhor está no controle, de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, essa aqui é uma noite, ó Deus, que muitos renovarão a aliança com o Senhor, pois é ceia do Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, com poder e glória, que a unção do Altíssimo possa se manifestar em nossas vidas. Eu oro, Senhor, eu oro, Deus, para que nós não saiamos daqui, Pai, da mesma maneira que chegamos, mas que sejamos transformados, que sejamos renovados e ativados no poder do Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Romanos capítulo 4, versículo de número 16 a seguir diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que não seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e a idade de Sara avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pai, nós te bendizemos, te louvamos por Tua palavra, amém. Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês alguns princípios da fé, e aqui o nosso título é Ativando a Sua Fé. Ativar a fé, ativar a consciência de que Deus pode fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. A fé, irmãos, é um mecanismo que a maioria das pessoas tem consciência. A maioria das pessoas acreditam de alguma maneira, mas boa parte das pessoas não utilizam-se da fé. Boa parte das pessoas passam a vida inteira nessa terra e não se utilizam da fé. O texto que nós acabamos de ler
é Paulo falando aos irmãos de Roma, falando acerca de Abraão. E quem foi Abraão? Abraão foi um homem que por muitos anos esperou a promessa de Deus. E qual era a promessa, Samuel? A promessa de que ele seria pai de multidões. Só que a esposa dele, gente, era estéril. Sara não podia gerar filhos. E longos anos se passaram até que a promessa se concretizou. Aqui diz a Bíblia, nós acabamos de ler, com 100 anos de idade. Olha que loucura. 100 anos de idade esse homem se torna pai de Isaac. E aí chega um momento da vida em que Isaac já é um pré-adolescente. Então Deus chama Abraão no canto, gente, e diz o seguinte: Abraão, eu quero que você sacrifique Isaac. E o que é sacrificar, pastor? É matar. Era um holocausto. Deus estava provando o coração de Abraão. E diz a Bíblia que Abraão então chama o seu menino, chama mais alguns de seus moços e vai para o Monte Moriá, onde ele estava disposto a sacrificar o seu filho. Ele estava disposto. E a Bíblia diz que ele então chega ali. E quando eles começam a preparar, ele e o menino Isaac, o filho então vira para o pai e pergunta: pai, está tudo muito bonito, está tudo muito organizado. Tem a lenha, tem o cutelo, tem o altar, tem tudo aqui. Mas aonde está o cordeiro? Cadê o sacrifício? E então esse pai, dividido entre o amor ao filho e o amor a Deus, ele então diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Essa era a expectativa de Abraão. Essa era a fé de Abraão. Crer que Deus teria uma solução. E a solução não seria a morte do filho. Isso é fé, irmãos. Isso é crer em Deus. E quando eu olho para esse texto, a Bíblia me faz menção em Gênesis de duas palavras que eu acho muito interessante. Elas em hebraico, irmãos, é bará e assá. Bará significa criar a partir do nada. Criar a partir do nada. Nós encontramos essa palavra em Gênesis, capítulo de número 1. E Deus criou. Quando a Bíblia está dizendo que Deus criou, é essa palavrinha, bará. Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra a partir de quê? A partir do nada. Deus criou usando a palavra. Ele criou. E queridos, a fé, ela funciona do mesmo princípio. Olha o que o versículo 17 diz: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Samuel, quem é Deus? Deus é aquele que chama à existência aquilo que não existe. Ele fez isso em Gênesis e tem feito ao longo da história. Deus tem criado a partir do nada. Mas só que em Gênesis também nós encontramos a palavrinha assá. E o que significa a palavrinha assá? Queridos, se Deus criou os céus e a terra, na sequência de Gênesis, Deus continua fazendo a sua obra. E nós sabemos que isso acontece até o 7º dia. Mas, a partir de criar os céus e a terra, ele então começa a dizer o seguinte, o texto vai dizer: disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja isso, e houve isso. Haja aquilo, e houve aquilo.
Deus muda o verbo agora para dar existência a outras coisas. Mas por que Deus fez isso, Samuel? É simples. Porque Ele cria a partir do nada. Mas quando Ele vai chamar a existência a luz, Ele já havia criado. E o que Ele está fazendo agora é apenas ativando aquilo que Ele já havia criado. Ele já havia criado a luz, mas quando Ele diz haja luz, Ele está apenas ativando a luz. E isso é poderoso quando nós entendemos esse princípio, irmãos, nas nossas orações. Quando você ora, você está orando para o Deus que pode criar a partir do nada. Mas quando você ora, você também ativa a sua fé para o Deus que pode também manifestar aquilo que Ele já criou. Samuel, seja mais claro. Deixa eu tentar. Você tem um celular aí na sua mão. Com esse celular, você faz ligação, manda mensagem, entra na rede social. Vou colocar essas 3 funções básicas: faz ligação, manda mensagem e entra na rede social. Agora deixa eu te perguntar: o seu telefone tem apenas esses 3 recursos? Sim ou não? Tem uma infinidade de recursos, não é verdade? Tem coisa aí que você ainda nem acessou, tem aplicativo aí que você nem acessou ainda, de tantos são os recursos que o seu telefone tem. O fato de ter os recursos não significa que você esteja usando, não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa: assim como um celular, um smartphone, é a sua vida. Você acha que Deus te criou apenas com funções básicas? Mas eu quero te falar algo nessa noite. Existem coisas, recursos, existem recursos dentro de você que você não faz ideia. Pastor, e como que eu acesso? Através da palavra falada, através da profecia, através do profetizar, através do crer. Quantos de nós não utilizamos a grandeza, a extensão de Deus sobre nossas vidas? Meu irmão, eu estou aqui para te dizer nessa noite que, ei, você tem muito mais recursos do que você imagina. A sua vida, o seu propósito, o seu ministério, ei, a sua extensão nessa terra está muito mais além do que você acha que você é. Você olha para você mesmo e diz assim: ah, mas eu sou tão limitado. Ah, mas eu não dou conta disso, não dou conta daquilo. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o Deus que te criou, diz a Bíblia que Ele te criou, Ele te colocou num monte de recursos. Recursos esses que quando você começa a utilizá-los, você começa a viver uma vida plena. Ah, eu queria viver uma vida plena, mas eu não vivo. Abraão, irmãos, ele tinha uma situação para resolver, mas ele tinha fé, e ele usa de suas palavras. E é lindo quando ele fala, né? Filho, fique em paz, porque Deus proverá para si o cordeiro. Irmãos, de maneira surpreendente, aparece um cordeiro engastalhado nos galhos secos. Ei, deixa eu te falar uma coisa: quantos cordeiros eram para ter sido manifestos na sua vida, meu irmão? Quantos livramentos deveriam ter acontecido, mas não aconteceram? Por quê? Porque não houve o liberar da palavra. Ah, eu acredito que Deus faz, mas eu não falo. Eu acredito que Deus pode, mas eu não verbalizo esta realidade. Abraão creu, mas ele não parou por aí. Ele creu e ele profetizou. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: ei, ouse profetizar sobre a sua realidade de vida. Ouse profetizar, meu amado. Você tem poder, há poder nas suas palavras, mas não apenas em suas palavras. O Deus que te concede as palavras, o dom de falar, Ele é aquele que está na sua retaguarda. E sabe o que a Bíblia diz a respeito dele?
que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. Esse é o seu Deus, esse é o Deus que cria a partir do nada, e esse é o Deus que ativa aquilo que Ele já criou, e Ele está louco para ativar coisas preciosas sobre a sua vida. Agora o segundo ponto, e que nós precisamos compreender isso daqui, é que as nossas palavras, elas são poderosas. Deixa eu passar para frente aqui. As nossas palavras, elas são poderosas. Olha o que esse texto diz de Provérbios. Provérbios capítulo 6, versículo 2 diz assim, ó: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Querido, eu fiz toda essa introdução para falar sobre a sua palavra, a sua língua. Há poder nas suas palavras. Tem muita gente que fala assim: parece que tem uma maldição na minha vida, tudo que eu faço dá errado, parece que tem uma maldição na minha família, parece que tem uma maldição no meu negócio, tem maldição nisso, naquilo outro. Mas olha o que esse texto está dizendo: que você se torna prisioneiro das suas próprias palavras. Agora eu quero te ajudar a fazer um exercício de reflexão. Volta no seu passado aí. Quantas palavras de maldição você mesmo lançou sobre o seu futuro? Pastor, o diabo está nervoso comigo. Pastor, o diabo se levantou. Eu te faço a pergunta: será mesmo o diabo ou as suas próprias palavras? Será mesmo o diabo? Será mesmo o inimigo? Será que é a maldição? Será que é isso, aquilo? Ou apenas você mesmo que provocou isso na sua vida, lançando palavras contra a sua história? Gente, quantas pessoas falam: não, minha vida tem jeito não, é ruim, nasci assim, vou morrer assim, tem jeito de consertar não. Querido, toda vez que você fala isso, você está reforçando aquilo que o inimigo quer usar contra você mesmo. Toda vez que você lança uma palavra mal contra a sua vida, você está reforçando a maldição, o mal sobre a sua realidade. Lembre-se, as suas palavras têm poder. Esse outro texto de Provérbios vai dizer o seguinte: que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O poder da língua gera vida e gera morte. Come do seu fruto quem bem a utiliza. Querido, deixa eu te falar, o fruto que você come amanhã tem a ver com a palavra que você lançou hoje. O fruto que você vai comer no seu futuro é o que você está plantando no seu presente. E pasmem, a sua palavra é poderosa. Ei, você vai na penitenciária e você chega lá e você pede uma lista dos que estão presos. Você vai se escandalizar, porque a maioria dos que estão lá chama-se Ezequiel, Salatiel, Samuel, Tiago. O que significa isso, Samuel? Tudo filho de crente, na sua maioria. Tudo crente desviado, está lá dentro da penitenciária. Que absurdo isso, não é verdade? Chocante, não é? Mas por quê? Por que acontece isso? Deixa eu te falar, vou te falar para você, pai e mãe que está aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque às vezes nós vemos para a igreja, nós levantamos nossa mão e adoramos a Jesus. Mas quando chega lá dentro de casa, se excomungado desse menino, o traste. E aí começa. É o mesmo cristão que levanta as mãos para adorar Jesus, mas é o mesmo que amaldiçoa os filhos. Sabe, queridos, nós temos que ter cuidado com o que nós temos lançado. Eu não estou falando sobre a maneira que você deve cuidar, criar, educar os seus filhos, nada disso. Você é grande o suficiente para tomar suas decisões, mas eu quero te falar nessa noite que as suas ações, as suas palavras têm provocado coisas gigantes no seu futuro. As suas palavras têm feito um dano ou um bem no seu futuro.
E eu estou aqui nessa noite para esclarecer para você que à medida que você usa as suas palavras, talvez você está arruinando o seu futuro. E a única pessoa que está se agradando disso é o seu inimigo, aquele que veio para te destruir, que veio para roubar, para te matar. É isso mesmo, Satanás, a única pessoa que sai vitoriosa. Por isso, ei, se você quer comer do fruto, e um bom fruto, comece a liberar coisas boas. Pastor, mas a minha realidade não é boa. Por isso que eu estou te falando, você deve profetizar. Por isso que você deve declarar. Não é apenas olhar para a circunstância que está à sua volta e dizer assim: a vida está ruim demais e pronto, acabou. Esse menino é difícil demais e pronto, acabou. Não, irmãos. Olhe para a sua realidade de agora e comece a vislumbrar uma transformação. Comece a ver, a visualizar um projeto de Deus. Abraão tinha mulher estéril, gente, mas ele continuou crendo, ele continuou acreditando em Deus. Aqui está o mistério. Está difícil. Pensa para você ver, pai, a esposa era estéril, não podia gerar, mas de repente ele creu, ele continuou acreditando e ele declarou isso. Você vai ver que nas passagens anteriores, Abraão está lá crendo e está falando. Aí pensa, o homem dizendo que vai ser pai de multidões e não tem um filho. Eu vou ser pai de multidões, mas não tenho um filho. Louco, lunático? Não. Alguém que acredita. Tiago, capítulo de número 3, versículo 6, diz assim, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. As nossas palavras saem da nossa boca e o órgãozinho por detrás de tudo isso é a nossa língua. E olha o que Tiago está dizendo sobre nossa língua. Olha o que Tiago está dizendo sobre a sua língua, irmão. Na sua língua, esse poder da vida e da morte, está isso daqui, ela inflama a natureza. O que é que significa isso? É inflamar de pegar fogo, de mudar o que é natural. E o que é que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que há uma realidade já pré-definida, mas a língua pode mudar essa realidade. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ele te criou, e Ele te criou para ser um projeto perfeito. Ele te criou para ter uma vida plena. Deus não te criou para dar errado. Parece um jargão, mas é a verdade. Deus não te criou para dar errado. Deus não falou assim, deixa eu fazer fulano aqui, vou fazer para dar errado. Não! Deus fez para que você pudesse experimentar uma vida plena, em comunhão com Ele, em alegria, em comunhão com as pessoas. Só que a sua língua tem esse poder aqui, A sua língua tem o poder de mudar o curso das coisas. A sua língua tem o poder de inflamar as coisas, botar fogo, e muda o que é natural. Deixa eu te falar, ser criado para dar certo é o natural de Deus. Fazer você para dar certo é o que estava no script original de Deus. Quando você declara e através da sua língua você inflama contra o seu futuro, você prejudica o seu futuro, você mesmo está provocando uma desordem sobre a sua realidade. Irmãos, a maioria das pessoas caem nas suas próprias palavras. A maioria de nós caímos nas nossas próprias fraquezas. E aí Tiago diz, é inflamada pelo inferno. A causa por detrás de tudo isso, a causa, a tentadora, a tentação, aquilo que te faz querer xingar, querer brigar, querer isso, querer aquilo, o que está por detrás disso é o fogo do inferno. É a natureza pecaminosa querendo reinar sobre a sua realidade de vida.
Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia ela é cheia de versos que vão dizer o seguinte: ei, cuidado com as palavras torpes. O que significa isso, Samuel? Palavrão. Mas quantos cristãos estão se enveredando por isso? Quantos cristãos dentro dos seus lares, nos seus locais de trabalho, para ser mais descolado, para ser mais legal, para ser mais aceito, têm usado palavras de baixo calão, têm usado palavras que não glorificam em nada a Deus, e diz assim: não tem nada a ver. Quantas pessoas usam o estresse? Ah, fiquei nervoso, xinguei mesmo. Quantos de nós agimos assim? E por agirmos assim, estamos cavando a nossa própria cova. Quando agimos assim, estamos dizendo para o nosso próprio inimigo: ei, você tem liberdade para vacaiar minha vida. Mas, queridos, nós precisamos usar a nossa língua para proferir e reafirmar aquilo que Deus já estabeleceu desde a fundação do mundo. Diz a Bíblia que Ele predestinou, Ele almejou que todo homem fosse salvo. Que todo homem fosse salvo. Esse é o desejo do Senhor. É que eu e você encontremos a salvação. É que eu e você encontremos a vida plena. Que eu e você tivéssemos vida plena. Mas acontece que às vezes nós não temos. E por que não temos? Porque a nossa língua está mudando o nosso futuro. Porque nossas palavras têm mudado. E aí a gente tem condicionado a nossa mente. Aí quando dá errado a gente fala assim: ah, eu já sabia. Sempre é assim mesmo. Sempre é assim comigo, sempre é assim, sempre dá errado. E aí a gente só vai reafirmando. Agora você precisa entender algo sobre a sua fé. É que a sua fé, ela não é maior que as suas palavras. Romanos capítulo 10, verso 17. Diz o seguinte: que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, a pregação do Evangelho. A fé, ela é ativada quando nós ouvimos a pregação do Evangelho. Mas as palavras que saem da nossa boca é que testificam a nossa fé. Deixa eu te falar uma coisa: a sua fé não é maior que a sua palavra. Jesus, ele falou assim: ei, se você olhar para esse monte e disser a ele: arranca-te, lança-te ao mar, assim se fará, se você não duvidar no seu coração. Por quê? Porque as suas palavras, elas andam junto com a sua fé. Não tem como divorciar a sua fé das suas palavras. Não adianta você dizer assim: eu acredito em Deus, mas sabe naquela conversinha cotidiana, você fala assim: não, minha vida é ruim demais, meu casamento presta não só. Não adianta eu falar que acredito em Deus, mas na conversinha cotidiana, porque essa conversa que revela nosso coração. Quando Jesus falou assim, irmão, a boca fala o que o coração está cheio, Jesus estava falando, era disso, tá? Não é da conversa aqui da igreja, aleluia, amém, glória a Deus. Não. Jesus estava falando é dessa conversa do dia a dia, porque essa conversa do dia a dia é que revela de fato o nosso coração. Aí, estamos lá conversando, de repente, alguém solta: não, mas eu sou fechado demais. Não é assim? Essa palavra está revelando a minha fé. Essa atitude cotidiana minha é que revela a minha fé. E por isso eu digo que a minha fé, ela não é maior do que as minhas palavras. E aí, existe uma questão aqui muito grande. Por quê? Porque Paulo vai dizer o seguinte, ele fala assim, ó, em 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo 13, ele fala assim, ó: crie, por isso falei. Eu criei, por isso eu falei. Abraão creu, por isso verbalizou: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Eu creio, então eu verbalizo. Eu creio que a minha família é uma família abençoada, então eu verbalizo isso. Eu creio que os meus filhos darão certo, então não apenas penso, mas eu libero isso sobre os meus filhos. Eu libero essas palavras sobre os meus filhos. Eu digo: ei, meu filho, você vai dar certo. Eu vou profetizar sobre o seu futuro. Ei, estou com uma enfermidade,
mas eu creio no Deus que cura. Então, apesar da circunstância de enfermidade, Senhor, eu acredito que o Senhor pode curar. Toca nessa enfermidade, tira essa enfermidade. Eu creio, por isso eu verbalizo. Então eu quero te desafiar a partir de hoje, na sua vida cotidiana, começar a verbalizar mais, falar mais daquilo que Deus pode fazer. Amém? Comece a falar mais, irmão. Eu acredito em Deus, mas você não fala. Deus é poderoso, mas você não fala isso, você não torna isso a sua realidade de vida. Olha o que diz esse texto. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando você faz sua profissão de fé, é isso daqui, ó. Você acredita no coração, mas você precisa confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Quantos de nós não fizemos essa confissão, não é verdade? Por quê? Porque não apenas o coração, eu acredito em Deus, então confessa, então verbaliza isso, torna isso uma realidade. E para que você faz isso? É interessante, irmãos, quando a gente entende o poder da palavra. Deixa eu te falar uma coisa, sua palavra é poderosa, e sua palavra, quando você diz ela não se perde aí, ela não se perde. Nós aprendemos isso muito agora na era da informatização. Hoje você tem um arquivo, a turma da computação sabe muito bem o que é isso. Você quer salvar esse arquivo, o que você faz? Manda ele para nuvem, não é assim? Onde é a nuvem? Os mais jovens aí, o que o pastor está falando? Isso é coisa tão cotidiana, mas os mais velhos olham e falam assim: como que guarda alguma coisa na nuvem, né? Não é verdade? Eu sou da turma dos mais velhos. Mas a nossa geração está acostumada com o quê? Com armazenar coisas na nuvem. É loucura pensar isso há 20, 30 anos atrás, mas hoje é uma realidade, é ou não é? Assim são nossas palavras. Existe um depósito, e eu vou usar esse termo, um depósito na nuvem. As nossas palavras que são ditas, elas não se perdem ao acaso. Falei ao vento. Não existe essa... Está jogando conversa fora, conversa fiada. Ei, toda conversa está indo para o armazenamento. Toda conversa, toda palavra dita por você está ficando guardada. Toda conversa que você fala se torna uma realidade. Por isso, ei, meu irmão, comece a falar coisas boas. Comece a usar palavras boas, porque da mesma forma também essas palavras ficarão armazenadas. Eu gosto muito de um rei chamado Ezequias, gente. Diz a Bíblia que o profeta chegou até ele e diz assim, ele estava enfermo para morrer. E o profeta chega e fala assim para ele: rei, coloca a sua casa em ordem, senão você vai morrer. E o profeta sai. Ao sair, o rei fica ali naquela cama deitado, e diz a Bíblia que ele vira para o canto e ele começa a chorar. E sabe o que ele diz? Ele fala assim: Senhor, lembra, Senhor, dos meus votos, lembra, Senhor, das minhas orações. Nisso, o profeta estava indo embora, já estava lá no pátio. Deus falou com o profeta: volta lá e fala com ele, que ele viverá mais 15 anos. Olha o que o rei fala para Deus, gente: Senhor, lembra dos meus votos, lembra das minhas orações. Pastor, eu já orei tanto, eu já acreditei tanto. Continua crendo, irmão, continua orando. Eu orei, nada aconteceu. Ei, não pare agora. Não é porque não aconteceu, não significa que ainda não vai acontecer. Ei, você está criando um depósito de orações acerca da sua vida. Por isso continue crendo, continue verbalizando, continue profetizando. E toda vez que você faz isso, você está enchendo o armazenamento. Toda vez que você faz isso, você está enchendo o depósito.
E é necessário que eu e você nunca paremos. Não pode parar, irmão. Eu vou parar. Eu estou desiludido. Não. Essa dúvida não procede de Deus. Essa incerteza não nasce em Deus. Toda vez que a dúvida vem, toda vez que vem a incerteza, entenda algo, não vem de Deus. Porque Deus não espera que você desista. Pelo contrário, Ele espera que você continue a verbalizar, a crer, a continuar. O texto de Marcos diz: em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Crê que se fará aquilo que diz. Crê que se fará aquilo que diz. E assim, quando você disser, será feito. Então, comece a dizer, comece a falar. Comece a falar. Sabe, as palavras têm tanto poder que as pessoas usavam muito isso. Por exemplo, Raquel, olha o que ela diz: já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. Esse texto aqui é muito legal, gente. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas a dar nome aos filhos baseado na experiência, na realidade pela qual o filho havia nascido. E esta mulher aqui, ela coloca o nome do filho de Benoni, que significa o motivo da minha dor. Ela estava prestes a morrer, gente. É aquele tipo de parto que a mãe ganha a criança e morre em seguida. É esse tipo de situação. E estava acontecendo aqui. Então ela vira e diz: ele se chamará Benoni, porque ele é o motivo da minha dor. Mas o pai rapidamente intervém e fala assim: não, ele não vai se chamar Benoni, ele vai se chamar Benjamim. Por quê? Porque se para ela é o motivo da dor, para mim, o pai que vai criar essa criança é o motivo da minha alegria, é o motivo da minha força, é o motivo de me rejuvenescer. Jacó já estava adiantado em dias, já mais velho, mas ele fala assim: não, esse vai ser o filho da minha felicidade, esse vai ser o filho da minha destra, da minha força, não o filho da minha dor, não o filho da minha dor. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: quais nomes você tem colocado nas circunstâncias à sua volta? Quais nomes você tem dado para essas situações que você está vivendo? Benoni ou Benjamim? Fazendo uma ilustração, qual nome você tem dado às circunstâncias da sua vida? Isso é muito importante. Jesus, em João capítulo 9, irmãos, estava lá um cego de nascença, e os discípulos, eles começaram a olhar para aquele moço cego de nascença e perguntar para Jesus: Senhor, quem é que pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Isso, aquilo. Os discípulos começaram a indagar a Jesus quem havia errado. Mas qual foi a palavra de Jesus? A resposta de Jesus foi: não, nem ele e nem os pais, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse através da vida dele. Olha como que Jesus ressignifica uma situação. Olha como que Jesus olha para um desastre. Jesus olha e diz assim: não, isso aconteceu para a glória de Deus. Isso aconteceu na minha vida para a glória de Deus. Você usa isso? Você se comporta assim? Você percebe que coisas à sua volta acontecem para a glória de Deus? Uma situação ruim de um lado, outra situação ruim de outro,
E parece que a vida é só isso. Um especialista um dia disse o seguinte: a palavra esperança diz que haverá sentido em todas as coisas. Vou repetir para você ficar gravado. A palavra esperança diz que em algum momento as coisas farão sentido. Isso significa a palavra esperança. Para corroborar esse texto, Romanos capítulo 8, versículo 28 vai dizer o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos, Paulo está dizendo, que todas as coisas separadas, uma de um lado, não, todas as coisas juntamente cooperam para o bem. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe essa situação que deu errado aqui? Ela sozinha parece que não faz sentido, mas quando você pega as suas experiências de vida, você percebe que são todas aquelas situações que te fizeram ser o homem que você é hoje, que te fizeram ser a mulher que você é hoje. Naquele momento você ficou triste, você ficou chateado, angustiado, mas conforme a vida foi passando, fez sentido. Amém? Todas as coisas irão contribuir. Pastor, não estou entendendo. Calma, espera. Em algum momento Deus revelará o seu propósito. Em algum momento Deus vai triunfar sobre essa calamidade. Irmão, você precisa crer que o Deus que te salva é o Deus que pode controlar a sua vida, é que pode te ajudar. Todas as coisas vão contribuir. Eu não sei como fazer. Ei, você não precisa saber. A gente tem a mania de querer saber tudo. Você não precisa saber todas as coisas. Acalma. Não, pastor, estou passando um momento, você não sabe que dificuldade que eu estou. Tranquilo, fica tranquilo, irmão. Vai fazer sentido lá na frente. Porque o Deus que te salva é aquele que te guarda, que te protege, que te livra, que te dá um futuro. É o mesmo Deus. Então Ele está no controle da sua vida. Você precisa confiar nele. Você precisa confiar. E o que é confiar? É dizer assim: filho, o Senhor vai preparar para si o cordeiro. Calma. E para finalizar, irmãos, eu quero falar sobre um outro aspecto do que são as nossas palavras. Na nossa vida, na nossa realidade de vida, a gente sempre é chamado e induzido para fazer as coisas para o outro. Nós sempre somos induzidos, por exemplo, a não dizer não. Ô fulano, faz isso para mim? Faço. Ô fulano, faz aquilo? Faço. Nós, na maioria das vezes, estamos aptos para servir alguém. E às vezes a pessoa fala assim, vira e fala assim: não, mas fulano é bonzinho demais, Beltrano é bonzinho demais. Mas deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que o ser humano precisa ter como relacionamento chama-se relacionamento com Deus. Esse é o tipo de relacionamento mais importante que nós precisamos ter. Agora, o segundo tipo de relacionamento, irmão, que você precisa ter, não é com o seu pai ou com a sua mãe, não é com o seu marido ou com a sua esposa, e nem mesmo com o seu filho. Mas o segundo relacionamento mais importante que você precisa ter é com você mesmo. É com a sua própria vida. Às vezes, aquele sentimento de querer ajudar todo mundo anula aquele sentimento de cuidar de você mesmo. E o Evangelho, entenda isso, irmãos. O Evangelho é Jesus morrendo em favor de todos. E agora, Samuel, uma vez que Cristo morreu por todos nós,
Primeira coisa que eu preciso fazer é ter comunhão com Cristo. Eu preciso ter comunhão com Cristo. E a segunda coisa é ter comunhão comigo mesmo. Porque como eu vou conseguir ajudar alguém se eu não consigo me ajudar? Parece que é altruísmo, parece que é bondade demais, mas na verdade é egoísmo consigo mesmo. Já viu aquele tipo de gente lá no mundão? Estava acostumado a pagar a rodada de cerveja lá no boteco para todo mundo. Era o cara. Mas quando chegava em casa, não tinha coragem de comprar uma bala para o filho. Sabe esse tipo? Parece que é bom demais. É uma aparência. Mas no fundo, revela algo. Não gosta de si mesmo. E o Evangelho, irmãos, é essa moeda de duas faces. É essa moeda que eu sirvo sim o outro, mas é nas palavras de Jesus. O que Jesus falou? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e você amará ao próximo como a ti mesmo. Porque a base do meu amor ao próximo é o quanto eu me amo. Eu amo todo mundo. Ama nada. Porque o amor ao próximo revela o amor a si mesmo. Quantas pessoas não se respeitam? Pastor, eu trabalho demais. Vir noite, dia e noite. Eu sou trabalhador. Parece até bonito, né? Fulano é trabalhador. Não, irmão. Cadê o cuidado consigo mesmo? E por que você está falando disso, Samuel? Porque a fé está conectada justamente com olhar para nós mesmos. A fé está conectada com o que nós pensamos, com os nossos pensamentos, irmãos. A palavra que sai da nossa boca, primeiro ela é gerada aqui, na nossa mente. Há um texto que vai dizer o seguinte, olha o que esse texto diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Como eu mudo a minha maneira de falar? Mudando a minha maneira de pensar. Pastor, e como que eu mudo a minha maneira de pensar, minha mentalidade? Levando os seus pensamentos cativos, presos a Cristo. E como que você faz isso? Colocar os seus pensamentos à luz da palavra de Deus. Sabe, irmãos, alguém disse um dia que é inevitável que um pássaro voe sobre nossa cabeça. Agora, deixar que ele faça um ninho já é uma questão de responsabilidade nossa. Vai vir muito pensamento errado, vai vir muito pensamento negativo, vai vir muita coisa ruim na sua mente, mas o que é que nós devemos fazer? Pegar esse pensamento e conduzi-lo cativo a Cristo. Davi fazia muito isso. Ele fala assim: minha alma, por que você está abatida dentro de mim? Parece um maluco conversando, não é? Mas ele estava conversando consigo mesmo. Ele fala assim: por que você está abatida dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus. Sabe, queridos, nós precisamos começar a olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, e usar a palavra de Deus para confrontar a nossa mentalidade, confrontar aquilo que está nos afundando. Você precisa olhar para a Bíblia e começar a puxar e a sugar da Bíblia aquilo que será o crivo para te libertar de pensamentos errados, de pensamentos pecaminosos. Pastor, eu não consigo parar de pecar. Comece a olhar para a Bíblia, irmão, e colocar a Bíblia como crivo, como fiel da balança. Comece a olhar para a Bíblia e achar ali o crivo para como que você vai se comportar nas suas conversações, como é que você vai falar lá no seu trabalho, como é que você vai conversar dentro da sua casa. Você precisa buscar na Bíblia, sabe? Você precisa buscar na palavra do Senhor. Estou me sentindo acusado, diz a Bíblia. Quem intentará acusação contra os que são do Senhor? Comece a buscar na Bíblia. Eu estou doente,
Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as minhas enfermidades e dores. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pastor, as coisas não estão saindo como eu gostaria. Uma coisa eu sei: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu busco, eu trago a existência na palavra. Eu vou para a palavra e eu começo a buscar e a me alimentar da palavra. E aquele pensamento, aquela mentalidade que era gigante, de repente ela começa a ser aniquilada, porque a palavra de Deus vai destruindo esse sofisma, vai destruindo esse paradigma. E é assim que nós fazemos, irmãos. É assim que nós fazemos para vencer. Sabe quando você vai orar, querido? Você precisa se levantar e dizer, né? O salmista falou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Comece a verbalizar isso sobre a sua vida. Quando você for orar, você fala assim: Deus, eu sei que o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Está faltando um monte de coisa, mas você começa a verbalizar isso. Está faltando saúde, está faltando harmonia na família, está faltando, mas você levanta as mãos e fala: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Você verbaliza, você declara isso. Você vai orar, meu irmão, tem um desafio gigante. Aí você lembra daquele texto que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Sabe, irmãos, quando nós começamos a praticar, as nossas palavras começam a ganhar vida dentro de nós, e a nossa fé vai sendo aquecida. Sabe, eu quero te desafiar a sair daqui nessa noite, alguém que vai estar disposto, mais ousado, a verbalizar as grandezas do reino de Deus sobre a sua realidade de vida. Eu quero te desafiar a sair daqui dessa noite, não como você entrou, todo amedrontado, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. E para finalizar, eu quero contar para vocês uma experiência. Eu já contei isso um monte de vezes, eu quero contar de novo. Eu uma vez desenvolvi um cisto branquial, que era aquelas, a gente chama de lobinho, né? Um caroço aqui no meu pescoço. Isso me incomodava muito, irmãos, porque quando ia falar, e eu gosto de falar, né? Quando eu ia falar, doía muito. E aquilo ficou por meses. E eu entrei e fui fazer os procedimentos para fazer a cirurgia, todos aqueles procedimentos. Ia demorar um tempo, ia demorar alguns meses. E então, eu, como um bom crente, comecei a orar. E eu colocava a mão aqui e eu pedia a Deus para me curar. E eu fiz isso algumas vezes. E o caroço continuava aqui. E o engraçado é que eu chegava na igreja e os irmãos me pediam: Samuel, ora para mim. Ora para minha família. Ora para isso, ora para aquilo. E eu com o caroço aqui. E no meu interior eu pensava: poxa vida, Deus, estou orando para todo mundo e eu estou aqui frustrado com a minha própria realidade. E aí foram passando meses, até que um dia eu tomei uma postura diferente, irmãos. E eu me posicionei e eu falei: Deus é poderoso para fazer isso. E Ele pode fazer isso, e eu acredito. Então eu vou profetizar isso sobre a minha vida. E eu comecei, gente, todos os dias eu levantava e eu botava a mão aqui e orava: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu ia dormir, eu colocava a mão aqui e dizia: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. E eu orava e eu acreditava. Mas acordava no outro dia de manhã, o caroço estava aqui. Passaram semanas, passaram meses, e eu continuava orando. Sabe quando tem aquela luta interna? Para que você vai orar mais? Para que você vai pedir? O caroço continua aí, meu filho. Para com isso. Você vai fazer a cirurgia, vai resolver esse trem. De que jeito? Mas eu continuei orando. Até que num belo dia, eu estava no salão, cortando o cabelo. E aí, o meu cabeleireiro virou e falou assim, e ele sempre brincava comigo, falava assim: pode deixar que eu faça essa cirurgia para você com a navalha e tal. Brincadeirinha boba, né, gente? Mas nesse dia de manhã, eu cortando meu cabelo,
Ele está assim: mas Samuel, cadê o caroço? Você fez cirurgia? Mas eu não tinha feito cirurgia, irmãos. Um belo dia, depois de meses, o Senhor havia simplesmente tirado esse caroço daqui. E para que eu estou te contando isso? É porque nós somos tentados a desistir no meio do processo. Você é tentado a parar de acreditar no poder de Deus. Mas o Jesus que nos salva, irmãos, é aquele que nos sustenta, é aquele que está conosco. E eu estou contando isso para você, não para dizer que eu sou melhor que você, porque não sou. Mas eu estou contando para você é que às vezes vão aparecer alguns caroços na sua vida. E não vai bastar você orar apenas hoje. Não vai bastar você orar apenas amanhã. Vai ser um processo. Mas eu te digo uma coisa: não desista. Por mais que o processo pareça difícil, não desista. Continue crendo, continue clamando, continue profetizando. E em algum momento, o Deus Criador, o Deus Provedor, vai simplesmente tirar. E aí, o que sobrará? A glória para Ele, o louvor para Ele.